Amados irmãos, graça e paz, eu peço a que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, o capítulo 21. Na quarta-feira próxima passada, nós vimos que Jó recebe o segundo discurso de Zofar. E só para lembrar sobre os amigos de Zofar, quero lembrar que nós criamos algumas frasezinhas para poder você entender esses discursos que ocorrem entre os amigos de Jó e Jó. Primeiro, Elifaz fez o que fez porque não sabe o que ele faz, o que Deus faz. Discursa a favor da justiça retributiva, que é aquela ideia de que quem faz o mal recebe o mal, de quem faz o bem recebe o bem, na proporção de mal ou de bem que faça. Jó não se identifica com essa ideia e de forma prática e experiencial tenta mostrar para os seus amigos que a realidade não é tão simplista como eles defendem. O segundo discurso é marcado por um homem chamado Bildade, e eu lembro aos irmãos que Bildade ele entra sem maldade, com toda maldade, aliás. Bildade entra com maldade, no primeiro discurso cita os filhos de Jó como exemplo dessa justiça retributiva, e no segundo discurso ele entra com toda a impiedade mesmo, pesado, amaldiçoando até as gerações de Jó, e fazendo Jó o imagético do homem ímpio, e criticando seriamente. Jó responde a ele. Num primeiro momento, Jó responde a essas falácias contra Bildade. No segundo momento, a gente vê Jó levantando uma das grandes pérolas de todo o Antigo Testamento, que é o capítulo 19, versículo 25, quando Jó diz que sabe que o seu Redentor vive, que no tempo certo haveria de se levantar. Quando a gente pensa que não pode piorar, aí entra Zofar, o radical. E o radical, no primeiro momento, vem com toda a sua radicalidade e brutalidade, não apenas defende a ideia da justiça retributiva, como ofende de forma mais direta a pessoa de Jó em dois momentos. E agora, no segundo momento, a gente vê essa resposta. Um Zofar que, com ira manifesta, ele destila toda uma gama, uma série de palavras malditivas contra a vida de Jó. E aqui, irmãos, eu gostaria de mostrar para os irmãos uma coisa muito interessante. No versículo 21 do livro de Jó, no capítulo 21 do livro de Jó. Todos nós sabemos que comportamento gera comportamento, e quando um argumento começa a ser incrementado, e a gente começa a ver que uma pessoa perde o argumento, a reação natural é aumentar o timbre de voz. E a gente percebe que esse timbre vai aumentando, ele extrapola os limites em Zofar. Zofar é o mais radical. No capítulo 21, quando eu penso que Jó vai mandar Zofar lá para o raio que o parta, a gente percebe que Jó tem muito mais equilíbrio nas suas respostas que os seus amigos. E ele não dá uma resposta de brutalidade a Zofar, como o comportamento humano natural talvez esperasse. Então a gente que esperava agora aquela resposta de Jó, não. Jó chama a reflexão os seus amigos. Agora o faz de uma forma muito simples e de uma forma até, a gente pode dizer, humilde. Jó no capítulo 21, resposta a Zofar. Por que é que o ímpio sempre se dá bem? Curva a sua cabeça para o instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida, e nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ilumine essa porção da Tua palavra lida em nossos corações. Nós clamamos, Deus, que
o teu Santo Espírito vasculhe ainda escombros de nossa alma, que possam ser descobertos e possam ser sarados no poder do teu Espírito. Pai, nós clamamos por esse grande milagre, a iluminação da tua palavra em nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 21, ele pode praticamente ser dividido em 3 partes. Num primeiro momento, Jó faz um forte apelo aos seus amigos. No segundo momento, ele protesta contra algumas coisas que Zofar e Bildad levantaram. E no terceiro momento, de forma prática, ele aponta as fragilidades e as falhas do discurso, sobretudo do pensamento de Bildad e de Zofar. No capítulo 21, dos versículos 1 a 3, nós vemos aí: então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras, seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Irmão, só uma observação. No versículo 2, quando fala sobre o consolo, toda a arquitetura, o gênero literário, nesse capítulo 21, é marcado pela poesia. A poesia hebraica, ela é diferente da poesia nossa, no português. O hebreu, ele rima intensidade de pensamentos. Não é como a poesia portuguesa, que rima as palavras e a fonética das palavras. Nós conseguimos rimar Jesus com cuscuz e disso fazer até um poema. Mas no caso de Jó, não, a poesia hebraica é diferente. E no versículo 32, juntamente com no versículo 2 desse capítulo, juntamente com o versículo 34, eles fazem como uma espécie de uma moldura, onde o ponto central, chave, está sendo discutido, que é justamente a questão do consolo. Um consolo que Jó deveria receber dos seus amigos. São 3 amigos que, a essa altura do campeonato, deveriam lhe dar uma palavra de consolo, e ao invés de palavra de consolo, ele está recebendo duras críticas de sugestões pseudo-teológicas de que eles estão lançando contra Jó. E aqui a gente vê Jó jogando na cara, dizendo: olha, o consolo que vocês podem dar a mim nesse momento é pelo menos me ouvir. Então, pelo menos me ouça quando eu estiver falando agora. Quer lembrar os irmãos que Jó está sentado numa vala. Quer lembrar os irmãos que ele está se coçando com caco de telhas, feridas purulentas, chagas da cabeça aos pés. Quer lembrar os irmãos que o seu hálito é podre. Quer lembrar os irmãos que ele tem feridas na alma. Ele tem insônia, não consegue dormir. Quando vai dormir, ele perde o sono com pesadelos terríveis, está beirando a depressão, quiçá está talvez num quadro até de depressão clara, porque ele pede a morte, não uma, mas várias vezes, e dentro da sua alma, aquele misto de convicção com queixas. E nesse misto de convicção e queixas, ele pede atenção, me suporte, enquanto eu estiver falando, pelo menos quando eu estiver falando. Olhe para o que eu estou dizendo, depois vocês zombam de mim. Esse é o consolo que eu quero. E ele vai mostrar para os seus amigos que a queixa que ele tem não é contra Zofar, nem Bildad, nem Elifaz. A queixa que ele levanta é diretamente contra Deus. E essa queixa o deixa muito nervoso. Veja dos versículos 4 a 6. Acaso é dos homens que eu me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando eu penso nisso, eu fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. No versículo 4, de forma indireta, Jó está dizendo que a queixa dele não é contra os seus amigos, mas a queixa que ele levanta é diretamente a Deus. E ele faz isso com muita sinceridade, com muita honestidade, mas ele faz com muito medo no seu coração. A sua queixa diante de Deus o deixa aterrorizado. Sabe por quê? Porque Jó quer argumentar. Jó não aceita a ideia simplista dos seus amigos. Os amigos de Jó defendem uma doutrina e afirmam essa doutrina sem aceitar a
crítica que procede da vida prática, da experiência prática. Jó, ao contrário, ele argumenta a partir da experiência e argumenta a partir do que ele vê. E Jó vai dizer que, na sua visão, na sua percepção, nem sempre se castiga o pecador aqui na terra. No ver de Jó, na percepção de Jó, muitos ímpios vivem felizes e às vezes aumentam até as suas fortunas. Só que Jó treme diante dessa ideia de pensar na sua própria atitude. Mas ele é honesto, ele não se cala, ele levanta esse questionamento. E Jó questiona uma coisa que muitos de nós, às vezes, questionamos. Jó não é o primeiro. No livro de Salmo, no capítulo 73, nós vamos ver o salmista Asaf com a mesma percepção, fazendo as mesmas perguntas para a sua alma. Ele vai olhar para o seu entorno e vai dizer: oxe, engraçado, os ímpios prosperam. E não dizer, pequeno da minha mãe, eu estou aqui chupando topada, enquanto os ímpios estão prosperando. Como é que tu podes me explicar isso, Senhor? E Jó começa a fazer esse questionamento. Veja só, a partir do versículo 7. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Aí veja os benefícios que ele enxerga que ocorre na vida dos ímpios. A partir do versículo 8, eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Os seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam os seus filhos como um rebanho, ou seja, o sentido da segurança do local. Seus pequeninos põem-se a dançar, o que mostra alegria familiar. Versículo 12, eles cantam acompanhando a música do tamborim, da harpa, alegram-se ao som da flauta, o clima é sempre de alegria. Versículo 13, versículo chave, os ímpios passam a vida na prosperidade e descem a sepultura em paz. Em cores fortes, Jó aqui descreve a prosperidade no lar do ímpio, do mesmo jeito que Asaf fez no Salmo 73. Ele vem dizendo, a prosperidade no ímpio, no lar, na família, nos campos, nos rebanhos. A vida dele é próspera e eles descem tranquilamente à sepultura. Eles descem à sepultura em paz. Agora, irmãos, pasmem, Jó vê isso, mas ele não concorda diretamente com a pessoa do ímpio. Veja dos versículos 14 até 16. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Versículo 16 é um versículo chave. Veja o que Jó diz: por isso fico longe do conselho dos ímpios, mesmo identificando a prosperidade nos ímpios, ele mesmo, o próprio Jó, não se identifica diretamente com o ser do ímpio, com a pessoa do ímpio. Ele não concorda com esse ser. Os ímpios de nada querem saber dos caminhos de Deus. Veja os questionamentos no versículo 15. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Inclusive, consideram a oração uma atividade inútil. Que vantagem temos em orar a Deus? E aqui a gente vê que Jó está refutando, não apenas Zofar, mas está refutando seu amigo Bildade, porque Bildade tinha dito que os ímpios não tinham descendência, a descendência dos ímpios era maldita. Mas Jó mostrou, nos versículos anteriores, que os ímpios têm filhos e eles são prósperos, e a sua prosperidade é de muita alegria. Existe alegria e equilíbrio. Mais para frente, os versículos 17 a 21, Jó agora começa a protestar.
E Jó protesta contra aquilo que na sua percepção ele acha injusto. Versículo 17 a 21, veja só. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga, quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino que em sua ira Deus lhe dá, quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco, são perguntas retóricas, cuja resposta é nenhuma. A ideia é, pela retórica, tentar enfatizar que esse ímpio que ele tanto enxerga nessa condição de prosperidade, ele morre do mesmo jeito que o justo. Não tem diferença, em tese, entre um e outro. Versículo 19. Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba, ou seja, receba o castigo, para que aprenda a lição. Qual a lição? Que os seus próprios olhos vejam a sua ruína e que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si, quando chegarem ao fim os meses que lhe foram destinados. Ele está reforçando mais uma vez aquela ideia de que os filhos pagam pelos castigos dos pais, os filhos em tese estariam sendo punidos também. Ele diz, não é assim, que o próprio pai receba, para que aprenda a lição, que esse pai que errou, que ele veja que o Todo-Poderoso agirá sobre ele. Por quê? O que é que a família tem a ver com isso? O que é que ela vai deixar atrás? O que é que vai acontecer com cada um deles? Versículos 22 a 26. Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição. Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de verme. É interessante esse texto, porque aqui Jó levanta um forte questionamento. Certos homens morrem em prosperidade, inteiramente tranquilos e em paz, e outros morrem na mais abjeta das misérias, tendo alma amargurada e sem ter desfrutado do que em tese construiu. A pergunta é, a quem cabe o direito de concluir que os primeiros, ou seja, o homem que morre em pleno vigor, o mal que morre, o ímpio que morre em pleno vigor, que ele morre porque ele colheu os frutos da sua virtude, e esse segundo aí que morreu amargurado, que morreu doente, que morreu com problemas, ele morre por causa dos seus vícios, ele morre por causa dos seus pecados, ele morre por causa da sua malignidade. Aqui Jó mostra de uma forma bem interessante que o que os seus amigos estão mostrando é uma teoria, e uma teoria que é falsamente destruída pela dinâmica da vida. Qual é a teoria? Aquela que eu disse no início do culto. Quem faz o mal, recebe o mal. Quem faz o bem, recebe o bem. Na proporção do mal ou do bem que faz. E Jó está dizendo, não é tão simplista assim não. Essa equação não resolve a história da vida não. A dinâmica da vida mostra totalmente diferente. E é verdade, irmãos. Essa ideia simplista é verdadeira, é falsa. E Jó questiona essa ideia. Jó questiona essa ortodoxia antiga que tem o nome justiça retributiva. E os próprios textos bíblicos nos mostram, irmãos, que pessoas de Deus, muitas delas cheias do Espírito Santo, sofreram, mesmo não sendo qualificadas como ímpios. Eu quero lembrar os irmãos a história de João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, o arauto de Jesus, aquele que viveu de forma reta,
que clamava no deserto o arrependimento, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ele anunciava ao Messias, e praticamente no auge da sua vida, porque a diferença de idade entre ele e Jesus é de 6 meses, eles são primos. E no auge da sua vida, praticamente, em virtude do que ele era, em virtude do que ele fazia, ele foi condenado à morte. Cortaram-lhe a cabeça. A pergunta é, nessa teoria, com João Batista não dá certo. Qual foi o mal que João Batista fez para receber uma punição tão severa? Quer lembrar, irmãos, Estevão, no livro de Atos, do Novo Testamento, um desses grandes homens que a gente vê poucos hoje em dia, que diante das adversidades começa a pregar o arrependimento, e no meio da sua retórica, no meio da sua pregação, ele é atacado com pedradas. E ele é considerado o primeiro mártir dessa época da igreja, na igreja primitiva, pregando o evangelho, falando do Senhor Jesus, é atacado com pedradas e morre. A pergunta é, que de errado fez Estevão para receber uma punição tão dura? Não só Estevão, irmãos. Pense sobre Paulo. Quando o fariseu da tribo de Benjamim, Paulo perseguia a igreja, procurou perseguir essa igreja o máximo possível. Mas no livro de Atos nos mostra que no caminho de Damasco ele teve um encontro com esse Senhor. E ele diz, o que é Jesus? O que é, Senhor, que tu queres de mim? A partir desse encontro a história muda. E para ele que era um perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Ele implanta as igrejas e implanta muitos trabalhos. O centro da cristandade no primeiro século, na vida de Paulo, sai de Jerusalém e vai a quase 420 quilômetros ao norte para a cidade de Antioquia, novo centro do cristianismo, e a partir dali ele realiza 3 grandes viagens missionárias, implantando igrejas em polos, em cidades diferentes, levantando líderes e escrevendo cartas aonde não podia ir, edificando essa igreja. Aí eu pergunto, e esse homem Paulo, não apenas Paulo, mas como todos os apóstolos que estavam diretamente ligados a Jesus, com exceção de João, o que escreve Apocalipse, o que escreve 1 João, o que escreve o Evangelho, com exceção de João, todos os apóstolos de Jesus tiveram morte hedionda, morte cruel. Sabe-se que Pedro, inclusive, foi crucificado. A história mostra, não os registros bíblicos, mas a tradição e a história mostra que ele foi crucificado. Ele foi colocado invertido. Que mal tão pesado esses homens fizeram para uma punição tão dura. Ou seja, irmãos, esse raciocínio de quem faz o mal recebe o mal, quem faz o bem recebe o bem, aqui na terra, ele é falho. Ele não resolve todos os problemas. Ah, pastor, você só está citando pessoas aqui antigas, isso é uma coisa... Não, irmãos, vamos para a nossa era contemporânea. Quantos aqui conhecem um pregador chamado Russell Shedd? Levanta a sua mão assim, conheceram, já ouviram falar, já comprou um livro dele. Você sabe de que Russell Shedd morreu? Russell Shedd morreu de câncer. Ele morreu de câncer. A pergunta que eu faço é, qual foi o grande mal que esse homem fez para, em tese, entre aspas, receber uma punição tão dura? Está vendo que essa equação ela não resolve a questão, a dinâmica da vida mostra uma outra dinâmica? Eu vou além, irmãos. Um grande pregador, carismático, uma pessoa conhecida recentemente, Edward Irving, morreu num hospital de pneumonia. Um homem que passou a sua vida inteira pregando. Calvino. Vocês pensam que Calvino era um homem que tinha uma saúde boa? Era nada, Calvino era um homem doente. Que muitas vezes chegou a vender livros seus para poder comprar comida, em virtude da pobreza. E
E aqui, irmãos, para mostrar a fragilidade desse raciocínio, um exemplo bem próximo de nós. Que mal teria feito o nosso amado e amigo pastor Ismael para receber o que recebeu? Então, irmãos, essa equação não resolve o problema. Essa equação é simplista demais. A questão é muito mais complexa do que o que eles colocavam. Veja aí os versículos finais, os versículos 27 a 30. Os versículos 27 a 30, a gente vê aqui Jó apontando a desonestidade intelectual dos seus amigos. Jó começa dizendo: eu sei muito bem o que é que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde a tenda dos ímpios? Versículo 29. Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Vocês nunca deram atenção ao que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade, e que do dia da ira recebe o livramento. Aí aqui uma coisa interessante. Jó aponta para essa desonestidade, dizendo que era interessante que eles vissem a vida dos viajantes e perguntassem aos viajantes o que é que eles veem no dia a dia da vida. Os viajantes, irmãos, são pessoas que aprendem com a vida. A ideia do viajante no Antigo Testamento é a ideia daquele homem que vai por vários lugares, aprende várias culturas, leva vários produtos, e nesses produtos faz até disseminação cultural entre povos. Era a ideia mercantil do mundo antigo. E Jó está perguntando, está dizendo o seguinte: vocês já perguntaram aos viajantes o que é que eles acham dessa ideia de vocês? Vocês nunca ouviram as histórias dos viajantes, não? Gente má que nunca sofreu punição, que nunca pagou coisa alguma pelos seus pecados, pelas suas maldades. Muito pelo contrário, sabe o que é que ele recebe? Eles recebem funerais de luxo. Versículos 31 a 34. Quem o acusa, lançando em rosto a sua conduta, quem lhe retribui o mal que fez, pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale. Todos os seguem e uma multidão incontável o precede. Aí aqui vem a palavra de consolo do versículo 34, que moldura com o versículo 2. Jó diz: por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? Os absurdos, os argumentos. O que sobra das suas respostas, sabe o que é? Pura falsidade. Jó diz o seguinte: o consolo que vocês estão me dando, meus filhos, é um consolo falso. Os ímpios, ao invés de receberem punição, eles recebem um funeral de luxo. O terreno do vale macio, todo mundo seguindo o féretro, uma multidão incontável. Isso é um funeral de luxo, vai viajando o túmulo. Retribuição, punição, não. Observe direito o que vocês estão falando. E no versículo 34, Jó, de forma muito direta, aponta uma farsa. O consolo de vocês é uma farsa, é falso. É possível enxergar, irmãos, pelo menos 4 falsidades aqui. Uma falsidade ética. Por quê? Porque Jó recebe confronto ao invés de receber conforto. Uma falsidade intelectual, porque os amigos de Jó vão com ideias, com teorias, com teologias que na prática não funcionam. Uma farsa teológica, porque os amigos respondem à vida com uma equação bem simplista, enquanto Jó mostra que a realidade da vida é muito mais complexa. E uma farsa filosófica, porque enquanto os amigos mostravam uma verdade que parecia ser estática, ao longo do tempo, Jó mostra que a verdade é muito mais dinâmica do que eles pensam ser. Nenhum tipo de verdade exclui a dinâmica da vida. Irmãos, o texto de hoje nos traz à nossa alma muitas reflexões. Sobretudo, reflexões sobre o nosso ser.
não apenas do ponto de vista teológico, mas sobretudo do ponto de vista da nossa alma. Jó aqui faz uma coisa que é muito natural de todos nós seres humanos. Jó observa a vida, Jó observa o seu entorno e Jó faz comparações. A verdade espiritual que eu gostaria de ressaltar para os irmãos nessa noite é praticamente uma só, mas é uma verdade muito forte. Tenham cuidado ao observar a prosperidade do ímpio. Tenham muito cuidado ao observar a prosperidade do ímpio, porque em tese, toda a capacidade de argumentação de Jó está baseada nessa observação que Jó faz da vida dos ímpios, das pessoas que estão ao seu redor. Pergunta que pode ser feita, se porventura a gente não tiver cuidado nessas observações, é a seguinte: olha, se o perverso se dá bem a despeito do seu pecado, por que nós deveríamos ser bons? E essa pergunta é muito forte, é uma pergunta muito séria. E a resposta é uma só, irmãos. A nossa existência, ela não é marcada pela nossa vida breve aqui neste mundo. Esse mesmo questionamento que Jó está tendo de observar a prosperidade do ímpio, outros também tiveram. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 73. Veja alguém que teve a mesma ideia. Salmo 73. Eu não vou colocar lá em cima, eu vou ver aqui na Bíblia mesmo. Eu tenho tentado o máximo possível nos slides deixar apenas o material relativo a Jó mesmo. Salmo 73. Veja o Salmo 73. Versículo 1, veja o que Asaf diz. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Aí ele começa a explicar essa prosperidade. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhe serve de colar e ele se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Só que ele tem uma outra percepção, e essa percepção vai sendo construída. Versículo 13: certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os meus filhos, os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aí tem um ponto: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu compreendi o destino dos ímpios. Ou seja, meu irmão, quando ele pensava no seu coração que ia desfalecer, quando esses questionamentos começavam a tomar conta do coração de Asaf, assim como está tomando conta do coração de Jó, porque, irmãos, é de fato complicado. Você faz o certo, do jeito certo, sempre. As portas são fechadas. Você conhece pessoas que fazem o errado, do jeito errado, sempre. E passa incólume, e você vê essas situações, e isso diz: Senhor, será que realmente vale a pena pagar esse preço? Isso é muito forte, irmãos, é muito sério.
Isso é muito pesado. Isso mexe com o senso de autovaloração. Isso mexe com o senso de autoimagem. Isso mexe com o senso de significação, de propósito individual de vida. A gente vê muito disso. Aí aqui, irmãos, o objetivo nosso é o seguinte: é fazer os irmãos lembrar que a nossa existência, ela não está totalmente aqui. E que as pessoas que, em tese, nós não conseguimos serem punidas aqui na terra, elas fatalmente encontrarão a punição direta do Senhor. A existência não se encerra com a vida aqui na terra. A existência vai muito além disso. Nós estamos semeando para a eternidade. E é possível que muitas dessas punições que a gente gostaria de ver, talvez não veja. Mas não quer dizer que não vai acontecer. Ela acontecerá. Só que em um outro tempo, diretamente do Senhor que olha tudo e todas as coisas. O perverso pode parecer escapar ao pecado. Mas, irmãos, existe um supremo juiz e haverá um julgamento futuro de tudo e de todas as coisas. Eu tomo as palavras do profeta e repasso para vocês. Esteja preparado para encontrar com o Senhor teu Deus, mais dia ou menos dia. É Ele quem realmente efetiva todo o julgamento. Dele é a justiça e a vingança. A justiça final virá, irmãos. É possível que não nessa vida, venha na próxima, mas não cabe a nós, não é nossa essa prerrogativa. Só que isso traz amargura, esse sentimento de você se comparar, de você olhar para os outros. Naturalmente nós começamos a olhar o nosso próprio desempenho, a nossa própria vida, nesse mar de comparações. Nós nos comparamos continuamente, e aqui eu gostaria de dizer aos irmãos, que essas comparações, elas são terríveis para a nossa alma. Em nome de Jesus, entenda, você é um projeto único de Deus. Não se exija por quanto desempenho a nenhum outro, no sentido de você se avaliar em relação a outro. Porque é natural, isso ocorre, faz parte da dinâmica da vida. Eu vou mostrar aos irmãos como é que isso funciona. Quando a gente encontra um amigo nosso antigo, e aí, fulano, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Rapaz, massa. E aí, o que é que você está fazendo? Essa pergunta é capciosa. Porque o objetivo, meu irmão, não é saber se tu está bem, não. O objetivo é saber o que é que tu está fazendo para, em tese, medir o desempenho pessoal. Medir a capacidade, o desempenho, onde chegou, o que fez com a vida, em que patamar está. Ele não está interessado em, como você está, tal. Não, a ideia é saber como você está para estabelecer um relacionamento comparativo. Para saber se ele está melhor ou se está pior na fita da vida. Essa é a verdade nua, crua e violenta. E o que é pior, irmãos, é que muitas vezes a gente cai nesses contos e a gente começa a se comparar em desempenho de vida com outras pessoas. Nos esquecemos que somos projetos únicos de Deus. Não se compare, meu irmão, você que tem irmãos, não se compare com seus irmãos. Porque meu irmão, ele fez isso, fez aquilo, ele foi, estudou, ele foi, andou, ele foi, fez não sei o quê, está lá, não sei o quê, tal, e eu ainda estou aqui assim, tal. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Meu irmão, não se compare. Essas comparações trazem amargura para a sua alma. Todas as vezes que essas comparações elas são feitas, a alma da gente vai se amargurando, vai pesando. Asaf entendeu isso. Você está com o Salmo 73 aberto? Olha o que é que Asaf diz, a partir do versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado
E no íntimo eu sentia inveja. Eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Por quê? Porque ele se comparava. Ele começou a se comparar com esses ímpios e começou a sentir inveja do desempenho daquelas pessoas. Só que ele muda a sua percepção a partir do momento que ele tem um encontro com o transcendente. Quando ele olha para o santuário da presença do Senhor, quando ele interage com esse Deus, aí ele percebe: a minha história, a minha existência não é só aqui. Eu presto contas a esse Deus. Irmãos, independente do que você esteja vivendo, saiba disso. É uma verdade que nós precisamos aceitar com toda a convicção da nossa alma. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, mesmo que muitas vezes a gente não entenda como. E outra coisa, não existe nenhuma perspectiva de que Deus seja obrigado a explicar esse como para você, nem para a gente aqui na terra. Ele é soberano, tchau e bênção. Ele explica se ele quiser, ele é Deus. Ele faz se ele quiser, ele é Deus. Nós somos filhos seus, precisamos crer na sua bondade e continuar de cabeça erguida, seguindo adiante. Porque se a gente começar nessas comparações, se a gente não se perceber como um projeto único, o Senhor tem planos individuais para cada um de nós. Isso é uma coisa mais próxima de nós do que você pensa. De olhar a prosperidade, de olhar o desempenho, de se comparar e ficar com a alma amargurada. Isso é algo muito mais próximo. Em épocas difíceis, nós olhamos para a vida dos outros como se fossem melhores do que a nossa. E a gente começa a se comparar. E essas comparações sempre nos prejudicam. Todas as vezes que a gente se compara, a gente sai amargurado. E a gente vive uma vida, irmãos, que não é essa realidade toda. A nossa vida ela é muito virtual. Eu não vejo ninguém postando desgraça em Facebook. Você já viu? Quebrei a perna. Vou tirar uma selfie com a perna arrombada. O sangue vai descendo. Você já viu? Você já viu alguém tirando foto assim? Olha, irmãos, os meus bloquetes de cobrança. Aí bota os bloquetes de cobrança em cima da mesa. Aí pega o celular, junto dos bloquetes de cobrança. Você já viu? Você já viu alguém em cima de uma cama com pedra nos rins, a dor dos rins, o rim fazendo assim, para expulsar a pedra. Uma dor torácica, a segunda maior dor que um ser humano pode ter, a da pedra do rim, fazendo assim, e ele tirando uma selfie. Recebendo a injeção, a enfermeira aplicando a injeção, ele lá tirando, você já viu? Duvido! Às vezes a gente pensa que o outro está bom, que a grama do outro é melhor, que está tudo melhor, que é mais bonito. Às vezes a história não é essa, não. Só que Satanás transforma tudo isso em ciladas e a gente observa essas coisas, professor, e a gente se machuca interiormente pensando que o desempenho da gente não é bom. Aí o camarada fica triste porque o seu vizinho comprou uma Land Rover. E ele está com um Voyage 82. Mas o vizinho que comprou a Land Rover, ele está com um carnê para pagar, que é dessa grossura, comendo cuscuz 2 vezes por dia, desligando as luzes todas de dentro para não gastar, tirou a energia elétrica lá do chuveiro elétrico para não tomar banho, o gato aprendeu a latir para comer a ração junto com o cachorro,
Enquanto o cara que está com o Voyage 82 é velhinho, mas está pago. O almoço está em ordem, bem ordezinho, todo mundo ali. E a mesma coisa que o Voyage 82 faz, a Land Rover faz também, leva de um canto para outro. Mas tem gente que se impressiona. Ô irmão, estou aqui na minha casa, eu queria tanto trocar essa minha TV. Tá aí esse cabeção antigo, a gente liga. Esse cabeção de 20 polegadas, porque se impressionou. Foi na casa do irmão, viu uma TV de 50 polegadas, maior do que a sala. A TV é grande demais para a sala da pessoa, aí a pessoa não sabe se olha para o filme ou para a legenda. Porque não dá para olhar para os dois ao mesmo tempo. Não sabe a quantidade de prestação que tem no cartão de crédito. Aí chega em casa, rapaz, fulano compra uma TV, olha, está prosperando. Rapaz, você não sabe a história como ela é. Tenha cuidado. Você não sabe o preço que muitas pessoas pagam para manter as aparências. Essa é a verdade. Outra coisa, você pensa que isso não atinge ministérios dentro da igreja? Atinge. As pessoas começam a avaliar os desempenhos ministeriais com base nas comparações, sem entender que cada igreja que o Senhor levanta é com um propósito muito específico. Líderes são levantados com propósitos muito específicos. Ai, fulano não é como aquele outro, olha, aquele outro já fez isso, já fez aquilo, já fez isso, já fez aquilo, já fez isso, já fez aquilo. Meu irmão, é um projeto de Deus para aquele outro pastor, e Deus tem utilizado ele de um outro jeito. Aí vocês, não, as grandes igrejas, os grandes centros, irmãos, essa semana eu fiz um reformado desses neocalvinistas, os calvinazes que tem agora. Eles pensaram um pouquinho sobre as suas práticas, sobre as suas dinâmicas. Camarada se julgando na internet porque sabe a Bíblia, porque sabe disso, porque sabe daquilo. No dia 1º de abril colocou um bocado de coisa lá, dizendo isso, aquilo, não sei o que, tal, não sei o que. Eu disse, é massa. Eu disse, meu irmão, bota na tua lista aí do 1º de abril, igrejas históricas instaladas nos lugares pobres. Eu disse, como é? Eu disse, não, lá em Santa Rita eu conheço cada bairro pobre, inclusive o 11, que é um dos bairros mais perigosos, onde a gente, para entrar em certas áreas, tem que pedir autorização. Autorização aos traficantes. Eu tive uma experiência no bairro do 11, fui distribuir um sopão, juntamente com a igreja do 11, chamado bairro de Santa Cruz. Na época, meu primo pastoreava a igreja, pastor Souzinha. Aí disse, Souzinha, vamos distribuir um sopão, bora, a igreja da gente tinha um pouco mais de condições, levantou todos os produtos, os irmãos da igreja de Souzinha fez aquele balde de sopa, aí está eu e os irmãos com um balde de sopa para subir uma ladeira que tem lá, carregada bem pouquinho. Foi abordado por alguém e disse, ei, você já pediu autorização? Eu disse, eu já fui na prefeitura, olha, a minha inocência. Eu fui na prefeitura, eu vi que não ia impedir a rua em nada, eu não vi problema nenhum, não, nessa autorização não. É falar com fulano. Mas se preocupe não, pastor, que eu vou lá. Um camarada foi lá dentro, aí voltou e disse, já está liberado. O fulano disse que ele conhece sua família. Eu digo, muito bem. Muito confortável isso que vocês estão dizendo.
Ele disse, não se preocupe, você aqui. Aí subiram, distribuíram. Sabe o que foi que eu vi, irmãos? E aqui eu vou escancarar mesmo. Igreja Batista eu vi 1, 2. Eu não vi outras expressões reformadas não. Lá só tinha arminiano. Lá só tinha congregação da Assembleia de Deus. E o irmãozinho lá com toda a coragem, pregando o evangelho do jeito dele, mas lá dentro, em lugares que muitas igrejas históricas às vezes não têm coragem nem peito para entrar, esses irmãozinhos estão lá pregando a palavra. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Pessoas humildes pregando o evangelho, que o que tem no coração é que Jesus atinja aquele que é mais pobre, e que livre da condenação eterna. É ali a coisa que ele tem mais de mais importante. Teologia. Se é ou se vê, se perde, se não perde. Qual é a cor do cabelo do sapo, das 10 pragas do Egito? Meu irmão, não pega tempo com isso não, pelo amor de Deus. A gente tem coisas muito mais importantes, existem vidas que estão morrendo, existem causas que nós, como igreja do Senhor, precisamos iluminar. Existem pessoas que estão caindo em depressão, o autismo está aumentando. Existem causas que a igreja pode, como um grande foco, uma grande luz, dar visibilidade. Essas pequenas, essas coisas, esses engendrados teológicos, isso não constrói, só faz gerar um bocado de doido nos canais de YouTube. E muitos de nós ficam se alimentando desse tipo de coisa e esquecendo o que deve ser feito, que é pregar o evangelho de Jesus, que resgata o homem do pecado com amor. Essa é a realidade. É por isso que o meu coração se alegra quando um grupo levanta nessa igreja para ir a um lugar cujo nome não sei nem o que é, Zabelé, eu não sabia que existia isso. É Zabelé, é Cochichola. Mas saibam vocês que se levantaram com esse propósito, vocês são agentes de Deus aqui na terra, levando palavra de libertação, o evangelho que livra o homem do pecado, que reescreve histórias. É isso que nós precisamos fazer. É isso que precisa ser feito. Nós precisamos deixar de lado essas picuinhas, essas coisas, enquadrando toda a humanidade em equações teológicas ou filosóficas. O ato de amor de Jesus morrendo na cruz do Calvário, por mim, por você, o sangue que foi vertido, responde a toda e qualquer pergunta existencial que talvez venha a tentar estar em nossos corações. Então, meu irmão, não se compare. Não compare você em seu desempenho. Você é um projeto único de Deus. Não é fácil. Muitas vezes nós somos comparados dentro de casa. Quantos aqui já não foram comparados dentro de casa com um irmão que de alguma forma tinha um desempenho melhor? Você não é bonita como sua irmã. Você não é inteligente como seu irmão. Quantos de nós já não comparou, ou já não foi comparado, interiormente fazendo comparações em termos de desempenho profissional? Ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia estar assim, eu devia estar assado, porque devia. Aí olha para o passado, com uma perspectiva terrível, que acaba atrapalhando o que ele é no presente, e acaba minando as esperanças de um futuro.
pare de se comparar em nome de Jesus. Você é um projeto único de Deus. Eu quero dar um testemunho próprio, irmãos, de minha vida. Até hoje eu brigo com Deus. Como é que o Senhor escolhe um cabra velho como eu para estar como pastor auxiliar de uma igreja numa linha como a do pastor Tomás Munguba e os demais pastores auxiliares, que é pastor Nino, pastor Maisel, aí está lá eu no meio. Eu sou antissocial, tenho síndrome de Cinderela. Você sabe o que é síndrome de Cinderela? Eu não saio assim, quando eu saio de casa eu tenho que voltar antes da meia-noite, eu durmo cedo. Dificilmente falo com as pessoas, não é por nada, não é porque eu sou tímido, eu sou fechado. Sabe quando é que você vai me ver em festas e confraternizações e aquela coisa? Nunca, porque eu não sou assim. E eu fico questionando, Deus, como é que tu utiliza um troço desse como eu sou? Só o Senhor é quem pode fazer isso. É possível que o Senhor veja em mim alguma virtude e me utilize como uma ferramenta. Ó, a ferramenta é essa daqui, tem que ser assim, é tu mesmo, Cassé, vai lá. E tem uma coisa, irmão, se eu deixar de ser eu e querer ser uma pessoa que eu não sou, isso vai me doer por dentro. Porque eu não sou assim e vou ter que manter uma força muito grande para manter as máscaras. O Senhor nos chama a quebrar as máscaras. Seja você mesmo. Existe um propósito de Deus para a tua vida, como você é. Se aceite. Com todas as suas virtudes, com todos os seus problemas, se aceite. Nas mãos do Senhor, 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Eu tenho certeza, irmãos, que 5 pães e 2 peixes na minha mão é 2 sanduíches de peixe só. Mas na mão daquele que tudo pode fazer, ele transforma, ele faz, ele muda. É um projeto diferente. Eu não posso me comparar ao pastor Tomás. O pastor Tomás não pode se comparar a mim. Existe um texto que eu acho fantástico que ele diz, e é palavra de Paulo: pela graça de Deus sou o que sou. Acabou. Cada um leva o seu ministério com os dons que Deus deu. Os dons que Deus deu a mim, coloca à disposição do reino. Se ele quiser dar outro, ele dê. Vai ser colocado à disposição do mesmo jeito. Se ele me quer assim, então assim eu serei. Eu não vou mudar por causa da vontade, da prosperidade do outro. Eu vou imitar o outro. Não, porque o outro está fazendo assim. O outro não vou fazer não, mano. Nem se preocupe que eu não vou fazer não, tá certo? Eu vou continuar com a minha síndrome de Cinderela, dormindo cedo, acordando às 4 horas da manhã, tá certo? Eu não vou estar em festa, aquela coisa, não, porque o tipo de festa que eu gosto, assim, é difícil a ver. Eu gosto de coisa, eu sou uma pessoa muito simples. Um camarada que gosta de Fusca, de Kombi, de biscoito, creme crack, não pode ser uma pessoa normal. Não pode ser uma pessoa normal. Fuja desse homem. Que às 4 horas da manhã já acorda tinindo, já querendo fazer, ir para a academia. Fuja dele, você é doido. Não tem juízo não. Mas é na doideira desse doido que muita gente tem observado para as verdades da palavra. É na simplicidade, na doideira desse doido que muita gente tem olhado para as verdades bíblicas. E tem se encaixado, e tem se aceito. Aceite você como você é. Você é um projeto completo de Deus. Você é instrumento nas mãos do Senhor, com todas as suas virtudes e com aquilo que você é. Vamos orar, vamos agradecer. Eu gostaria, irmãos, de uma forma muito objetiva e clara,
orar para que nós pudéssemos. É uma oração aparentemente, assim, não forte, mas é forte. Irmãos, como igreja do Senhor, juntos, nós vamos orar agora por aqueles irmãos da nossa igreja que têm dificuldade de aceitarem a si mesmos como são. Aparentemente simples a oração, mas é muito mais profunda do que você pensa. Estou mexendo com duas coisas: autoimagem, autovaloração. E juntos nós vamos pedir: Deus, nos ajuda a que nós nos enxerguemos como o Senhor nos vê. E que toda sorte de comparação caia por terra em nome de Jesus. E que nós entendemos que em Cristo nós somos livres. Livres. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, cada um de nós. Sobretudo, Pai, muitos de nós que, como eu, às vezes tem dificuldade de aceitar a si mesmo. Muitas vezes, Pai, nós temos uma autoimagem que foi profundamente atacada pelo mal. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que no poder do teu Santo Espírito, o Senhor resgate a autoimagem dos teus filhos aqui nessa noite. E que muitos possam se observar com os olhos teus, olhos de amor e não de comparação. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar, Deus, que o Senhor modifique em nós o senso de autovaloração, que nós possamos ser mais contentes com o que somos, nos aceitar como somos. O Senhor nos aceitou como somos, e essa opinião é a opinião mais válida. O teu amor é maravilhoso e é grande. Que o teu amor, Senhor, seja percebido por nós. E que toda sorte de medo caia por terra do nosso coração agora. Toda sorte de sentimento de rejeição que caia do nosso coração agora. É possível que muitos de nós tenham lutado com rejeições na família, com rejeições no trabalho, com rejeições da própria vida, se acha incompetente e incapaz. Meu Deus, meu Pai, que o teu Santo Espírito mostre o potencial que cada um é no Senhor. Pai, nos liberta de todo senso de inveja e de comparação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e tenham um final de semana próspero, no nome do Senhor Jesus.